Olá pessoal, estou chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes e o assunto são as imagens do dia 8. No entanto, a direção agora chama a atenção para outro ponto importante. Mas antes, vamos aqui para os comentários. Alex Rocha, o primeiro comentário do vídeo. Com certeza, Lacraniela ganha um adicional no contra-cheque para passar pano para o 09. Alguma coisa tem, porque, gente, foi absurdo. Confusa e desorientada, Daniela Lima, da CNN, tenta passar pano em Lula e vira vexame nacional. Cara, para se desmoralizar desse jeito, que nem ela se desmoralizou, né? Tem que valer a pena o cascalho, viu? Matéria, vamos lá, gente. Lembrando que hoje, 22 de abril de 2023. Olha só o título da matéria. Algo chocante que ninguém percebeu sobre as novas imagens do 8 de janeiro. Essa matéria aqui, gente, vai chamar a atenção para o Supremo Tribunal Federal. Fagundes, o que tem a ver o Supremo Tribunal Federal com as imagens? Simples. Primeiro ponto. As imagens, o Supremo parece que já tinha tido acesso. Então, esse é o primeiro ponto que chama a atenção. O segundo, que é ligado ao primeiro, só agora, depois que revelou-se ao público, foi que Moraes tomou alguma ação contra o G. Dias. Essas são duas coisas a serem questionadas. Primeiro, o Supremo Tribunal teve acesso e conhecimento dos fatos antecipadamente. E só agora, depois de revelada, é que resolveu incluir o G. Dias no caso? É a pergunta que mais a gente tem que fazer. Por que não foi incluído antes? Aí a gente começa a pensar e a gente começa a juntar os pontos. Porque a ideia nunca foi apurar os verdadeiros criminosos. Não. Porque, gente, o Anderson Torres não estava no Brasil. O governador, você pode ver que o governador do estado foi afastado, mas antes do tempo foi recolocado. O único que permanece preso é Anderson Torres. Você não vê mais falar em depoimento do governador do DF. Você não vai falar em depoimento. Não, é só Anderson Torres e Bolsonaro agora. Aí, depois que explode os vídeos, é que agora vamos, né, chamar aí o G. Dias. Outro ponto. Tem a questão dos militares ligados a Bolsonaro, que também estavam sendo chamados para deporem. E detalhe, não são os mesmos que a gente vê nos vídeos. Não são os mesmos. São militares do governo Bolsonaro que estão sendo chamados para deporem. E aí tem outra coisa que nos chama a atenção. Vê como a coisa é bem semelhante, gente. Quem foram as pessoas presas? As que estavam no dia lá invadindo? Não, as pessoas que estavam no quartel. Então você pega militares de Bolsonaro, do governo Bolsonaro, são chamados para depor, mas militares de Lula não. Os que estão no cargo, no GSI, não são chamados. As pessoas que estão no quartel quietinhas, protestando normalmente, são chamadas. Os invasores, são presos. Os invasores continuam soltos por aí. Você vê que coisa interessante? E a parte que choca é que parece que o Supremo tinha acesso a tudo isso, mas resolveu ignorar. Isso levanta uma suspeita, é o que a gente vai entender nessa matéria agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque aí a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe o seu like. Na descrição tem chave Pix, seja um patrocinador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. As nossas lives todos os sábados às 20 horas e 30 minutinhos, você já conhece, você já sabe. Aqui o seu comentário é lido no chat, sua opinião é debatida. No final da descrição, gente, link de convite para o nosso grupo no Telegram, lá todas as matérias em primeira mão. Lembrando que eu estou pensando em fazer um grupo do WhatsApp, vamos ver no que vai dar isso aí, vou amadurecer a ideia. Bom, agora só para a gente complementar, eu me lembrei do detalhe. Isso explica a ânsia do governo em criar aquele Ministério da Verdade para fiscalizar as redes sociais. Porque imagine que se alguém publicasse, até antes de quarta-feira, se alguém publicasse
que o ex-ministro de Lula, ou então na época, então ministro de Lula, Gonçalves Dias, estava no local, o Ministério da Verdade de Lula, das fake news que ele criou, ia combater e dizer que era fake news. Ou seja, ia abafar. A não ser pelo vazamento das mensagens, a gente nunca ia ter acesso à verdade. Talvez esse Ministério da Verdade seja para proteção de Lula, dos esquemas, para impedir que a mídia possa publicar. Então você tem de um lado Lula soltando dinheiro a rodo para a imprensa, porque a imprensa abafa, como a Globo tentou fazer né? A Daniela Lima vergonhosamente fez um negócio assim, gente, ridículo, né? Então, para tentar livrar Lula da culpa, né? E aí, para acabar de completar, a gente tem a perseguição para a mídia independente. É a forma perfeita de você criar os fatos e esconder os pontos históricos, né? Enfim. Bom, vamos para a matéria? As imagens reveladas pelo repórter da CNN, Leandro Magalhães, abalaram o governo federal e, de cara, provocaram a demissão do ministro do GSI, General Gonçalves Dias. Mas o que ninguém percebeu é que o caso reacendeu as críticas ao STF, né? É esse ponto que eu estava trazendo para vocês. Isso aqui vai respinga no Supremo. Né? Deixa eu só... O argumento é que o ministro Alexandre de Moraes já havia tido acesso à íntegra das imagens anteriormente e, portanto, tinha conhecimento da atuação do general e de sua interação suspeita nos atos. Mesmo assim, o ministro do STF poupou o general Gonçalves Dias e não o incluiu no grupo de autoridades que foram presas ou afastadas do cargo, como aconteceu com o governador Ibanez Rocha, MDB, e o secretário de Segurança do DF, Anderson Torres. No fim de março, a direção do Partido Novo havia solicitado acesso às imagens ao GSI, em ofício. Assinado pelo próprio general Gonçalves Dias, ele alegou que não poderia dar acesso ao partido às imagens porque elas estavam sendo usadas pela investigação, claro. A PGR, Procuradoria-Geral da República, também informou que não teve acesso às imagens. E a PGR precisava ter acesso. Toda essa desinformação levantou a desconfiança dos parlamentares de oposição de que o Supremo Tribunal Federal dispunha dessa informação, mas não agiu com o mesmo rigor aplicado a Torres e a Ibanez. O deputado Biratan Sanderson, PL do Rio Grande do Sul, foi um dos mais duros. Os parlamentares de oposição defendem a CPMI porque não confiam na apuração do STF. O papelão do general Gonçalves Dias foi tão grande que respingou no Exército. O escolhido para substituí-lo foi um civil, Ricardo Capelli. Tá aí a matéria, né? Tá aí a matéria. Agora é um caso para a gente pensar. Se o Supremo teve acesso a essas informações e não atuou de forma igualitária com o G. Dias, então significa que o Supremo estava protegendo o governo Lula. É o que dá a entender. Pode não ser, pode ter sido um lapso. De repente eles não perceberam, não viram lá o G. Dias, mas não se tocaram. Passou, às vezes passa, é um passamento. A gente vê umas coisas, às vezes passa, pelo menos nem percebe. Talvez tenha sido isso. Vamos lá, gente. Comentários para a gente finalizar a matéria. Admilson Santos, bom dia, meu amigo. Fagundes Gonçalves Dias enviou as imagens para o STF. Moraes viu todas as imagens, 8 de janeiro. Tá aí, ó. Né? Tá aqui. Nosso amigo confirmando o que a gente já não tinha dúvida. Governo Lula tentou esconder imagens envolvendo o ex-ministro do GSI. Ou seja, se as imagens foram para as mãos do Supremo, e Moraes não tomou nenhuma atitude, gente, desculpa, mas a gente não tem outra coisa a não ser a gente entender que houve uma proteção ao governo Lula. Uma tentativa de proteger o governo Lula. E aí nós temos a questão da parcialidade. Não foi tratado, o G. Dias não foi tratado com o mesmo rigor da lei que o Ibanez e que o Torres foi.
Jocineia Loyola, minha amiga, bom dia. Faz o L agora e vem, risos, ela colocou kkkk. Homem que fez o L entra em desespero após ver preços em supermercado e pede volta de Bolsonaro. Gente, esse vídeo é muito bom, cara. Eu acho da hora quando ele fala assim, não tem dinheiro nem pra comprar salsicha, né? Relacionada ali à picanha, né? Ai, ai. Bom, daqui a pouco mais informações, gente. Fui.